Bem, a FACEB fechou o ano com 1.830 participantes, entre participantes assistidos, né? Dentre os assistidos, fechou o ano de 2019. Dentre os assistidos, nós temos um pouco mais de 400 pensionistas. Então, hoje, esse número está em 1.820 entre participantes e assistidos, né? E até a implementação dessas mudanças, que foram aprovadas pela Previc no dia 13 de março e publicadas no Diário Oficial no dia 17, até então eram dois planos de previdência, né? Um plano BD, benefício definido, que é o plano maior que nós temos, o plano mais antigo, ele é de 1993, e um plano de contribuição definida, né, que é o plano SEB-Prev, que foi instituído em 2006, mas que passou a ter o maior número de inscritos a partir de 2010 com o concurso público que a SEB, né, Companhia Energética de Brasília, que é a patrocinadora do plano, ela fez essa contratação e aí passou a ter, né, esse plano passou a ter um número maior de participantes, chegando hoje a uma faixa de 800 participantes. Então, assim, essa estratégia, essas chamadas estratégias previdenciais implementadas pela FACEB e que vêm sendo debatidas principalmente a partir de 2017, mas com muita força em 2018, ela trouxe nos seus estudos a proposição de criação de um plano BD saudado, né, um plano na modalidade BD, mas saudado, quer dizer, um plano que proporcionaliza o benefício dos participantes na data de efetiva migração de um plano para ele, né? E também, como nosso plano é deficitário, um plano também que nasce equilibrado, porque ele liquida os déficits do plano BD atual, né, que é um plano que se encontra em desequilíbrio. Então, esses estudos pressupõem, né, instituiu esse plano BD saudado e um processo de migração do plano BD antigo, tanto para esse BD saudado recém-criado, quanto para o plano de contribuição definida já existente, né? Então, deu essa possibilidade e ainda uma quarta possibilidade, que era a de migrar metade para o plano BD saudado recém-criado e metade para o SEB-Prev. Então, foi esse o processo, né? Aprovado, homologado pela Previc e publicado no dia 17 de março. O grande problema também, além do processo de discussão, que eu posso trazer para você, que antecedeu a aprovação da Previc, foi também a grande dificuldade de debater essa situação no momento de pandemia. Foi exatamente ali naquela semana que coincidiu, né, né, a declaração de pandemia e toda essa situação de isolamento social que prejudicou muito, mas bastante o debate, a discussão, o esclarecimento. Nós estamos falando de pessoas idosas, a média etária do nosso plano 68 anos, muita gente na faixa de 70 anos, com dificuldades de estar, como se diz, entrando nesse ambiente virtual de debate, de discussão, é muito difícil. Então, foi assim para você ter uma ideia, esse é um dado importante, no domingo, que foi dia 28 de junho, porque o prazo se encerrou dia 30, somente 50% das pessoas tinham migrado. Ou seja, metade não tinha migrado, tiveram que fazer isso em 2 dias, porque nós tentamos prorrogar tanto perante a Previc como também na Justiça, não conseguimos, e as pessoas tiveram que, no final, virou aquele funil, e mesmo assim, 16% das pessoas não se movimentaram. O processo ele já vem há algum tempo, o nosso plano BD ele está, né, numa situação de desequilíbrio, o diagnóstico feito pelos
pelo atuário do plano, que é a empresa Mercer, aponta para um desequilíbrio estrutural, porque ele tem um estoque de déficit muito grande, né, chegando em 2018 a 422 milhões. Ele vinha numa situação, já na década de 2010, ele já vinha realmente numa situação de déficit crescente, né? Impactado, sobretudo, pela necessidade de alterações e de ajustes nas premissas do plano, né? Principalmente taxa de juros. Nossa taxa de juros era INPC mais 6%, mas na década de 2010, a partir de 2010 e 2011, essa taxa se tornou irreal do ponto de vista de meta de rentabilidade no país e também de ajuste na tábua de mortalidade, né? Nós já vimos ajustando desde 2012, chegamos em 2018, acabou havendo um agravamento maior dessa tábua. O sindicato até discordou desse agravamento. Para nós não havia a necessidade, do ponto de vista de que a tábua até 2018 ela ainda era aderente, ela era a segunda do ranking, né? Mas houve, né, toda uma pressão interna dentro da FACEB para colocar a tábua mais aderente, e isso levou um impacto muito grande. Mas o nosso plano já vinha numa situação de desequilíbrio quando, em 2018, nós começamos a pagar o primeiro déficit, né, o primeiro equacionamento, referente ao exercício de 2016. Aí pagamos 2018, 2019, o segundo equacionamento, e 2020, o terceiro equacionamento, né? Então, já vinha numa situação dessa. A proposta trazida, que é os estudos apresentados e aprovados pela Previc, eles apontaram para um modelo diferente. Então, foi, na verdade, a instituição de um plano saudado e a possibilidade de todos os participantes, inclusive assistidos e pensionistas, migrarem para os dois planos ou até permanecer. Para nós foi uma estratégia equivocada, né? E fizemos o enfrentamento dessa discussão. Para você ter uma ideia, essas estratégias previdenciais foram aprovadas com um voto de Minerva, né? Os representantes eleitos votaram contra, por conta desses riscos, né? Você aumentar a fragmentação do plano, gerar riscos tanto para quem fica no BD quanto para quem migra para um BD saudado, sem contar aquela avaliação que a gente tem sobre planos CDs, né? São planos com características muito mais financeiras do que previdenciárias. Então, assim, a estratégia foi meio, né, nessa linha mesmo quer dizer, que nós enfrentamos, né? E acabou gerando essa fragmentação. Nós tivemos, no processo de migração, para o SEBPREV, foram 64%, quase 65% de todos os participantes, incluindo assistidos e ativos. Para o BD saudado, 20%, né? Permaneceram no BD 14%, quase 15%, e teve um misto, que é você migrar 50% para o BD e 50% para o CD, ficou em 13%. Então, assim, houve uma fragmentação grande na medida que você tem dois planos BDs, cada um com 20% dos participantes e outro com 15% dos participantes, né? Mas a maioria optou para ir para o plano SEBPREV, o plano de contribuição definido. Não, nós tentamos ainda no curso do processo, nós fomos 2 vezes à Previc, e aí um registro importante, né, que a gente sempre faz esse debate de que a Previc não reflete os interesses, não repercute os interesses dos participantes, está muito mais focado em atender os interesses, né, da patrocinadora, porque a gente não pode tirar de foco que quem acaba comandando, determinando as ações estratégicas nas entidades são as patrocinadoras, porque elas têm voto de Minerva, voto de qualidade no Conselho Deliberativo, e geralmente tem maioria na diretoria, e se tiver uma quantidade paritária, tem voto de qualidade também. Então, a Previc, ela não é de fato, nós sentimos isso na pele, né? A Previc realmente ela não representa, não repercute os interesses dos participantes. Nós tivemos
demandamos por 2 vezes, com argumentos, com documentos, mostrando a realidade dos nossos participantes e assistidos, refletindo e destacando, melhor dizendo, essa situação de pandemia, dificuldade de deslocamento, de isolamento. Ela não atendeu nosso pleito de prorrogação, mesmo considerando que o prazo que ela deu foi de 180 dias e que se esgotava só em setembro. A FACEB antecipou em 2 meses e meio esse processo. Começou o processo de opção pela migração no dia 1º de maio e foi até dia 30 de junho. Ainda vão ficar 2 meses e meio e a Previc não atendeu a nossa demanda, considerando essa dificuldade, essa situação de dificuldade de locomoção, deslocamento e de debate, discussão com os participantes, sobretudo os mais idosos. Assim, foi de uma insensibilidade realmente de fazer registro mesmo. Tentamos judicialmente também, depois da negativa da Previc, fomos à Justiça, perdemos também, perdemos na primeira instância, fomos para a segunda instância, perdemos, mas o debate foi fundamentalmente prorrogação, nós não discutimos mérito, né? Agora, nós vamos fazer essa discussão, essa reflexão, né? Colocar à disposição do jurídico do Estilo toda a documentação para que, né, os advogados possam se debruçar sobre a matéria e ver, fazer um estudo para verificar a possibilidade de ações, né? Nós fizemos uma notificação judicial ainda no domingo, dia 29, tentando exatamente isso, garantir o direito de rediscutir a matéria, rediscutir esse processo, mesmo depois da data, em função de todo esse contexto de pressão. Então, isso não está fechado, isso é uma possibilidade, sim, vai depender do estudo que o nosso jurídico já está fazendo. E um ponto que foi levantado, a questão da apuração dessas reservas matemáticas individuais, que é a referência para fazer as migrações, né? Então, assim, não houve clareza, não houve transparência em relação ao cálculo e apuração, e forma de apuração dessas reservas, né? Então, por mais que a gente tenha solicitado, demandado, isso não foi colocado, não foi apresentado um extrato de migração, um extrato de apuração dessas reservas. Então, como assim? Chega um número para você, é aquele, pronto, como é que foi constituído, né? Então, teve muita dúvida relacionada também ao rateio de déficit, uma vez que o déficit já vem sendo pago desde 2018, né? E aí veio lá um déficit também que deduziu da reserva de imigração individual. Então, isso também não foi demonstrado, claro que isso não é que não foi explicado, foi, mas não foi demonstrado, quer dizer, o participante não teve um documento em relação à apuração nem da sua reserva de imigração individual e nem do rateio de déficit que ele estava pagando no ato da migração. Então, são questões que estão pendentes de discussão, sim, e a gente já fez uma notificação judicial no Tribunal de Justiça do DF para garantir essa discussão mesmo com o encerramento do prazo para a migração. E mesmo em relação à questão da irretratabilidade, né? E o fato de ser irretratável e irrevogável a opção que os participantes fizeram, nós resguardamos o direito de questionar posteriormente.